Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nessa videoaula vamos resolver mais uma questão de área, tratando agora de área de triângulos. Bom, a questão é a seguinte: dado um triângulo ABC, eu quero calcular essa área de modo que o lado que se opõe a 60 graus mede 4 unidades. Além disso, este ângulo aqui, ó, mede 75 graus. Então eu tenho dois ângulos conhecidos, um de 60 e um de 75. E a ideia aqui, pessoal, é principalmente, você viu uma figura, sobretudo um triângulo, tem um ângulo de 75 graus, construa uma reta auxiliar, um segmento auxiliar, de modo a dividir este ângulo aí. E, invariavelmente, esta reta, né, na maioria das vezes, ela vai formar ângulo de 90 graus. Aqui nós vamos criar, né, propositalmente uma reta que ela vai cortar, dividir o ângulo de 75 graus e vai formar com o lado oposto um ângulo de 90 graus. A ideia é exatamente essa. Então veja, perceba que nós vamos fixar a nossa ideia aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus ali, já que nós traçamos uma reta a partir do vértice B, cortando o lado AC, formando um ângulo de 90 graus. Agora perceba o seguinte: eu tenho um ângulo de 90 e tenho um ângulo de 60 aqui. Então, este ângulo aqui, ó, só pode ser 30, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que ser 180 graus. E eu estou me referindo a este triângulo aqui. Lembrando que a área que nós queremos encontrar é a do triângulo grande ali, tá? Isso aqui foi só uma decomposição ali intencional. Pois bem, estamos diante aí de um triângulo dito egípcio, né? E o que diz o triângulo egípcio? Se a hipotenusa é 2x, o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. E o lado que se opõe ao ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa raiz de 3, multiplicado pela raiz de 3. Ou seja, aqui vai ser x raiz de 3, já que 2x, que é a hipotenusa, raiz de 3 dividido por 2, vai dar x raiz de 3. Tá, mas e daí? E daí que é o seguinte, pessoal: se o ângulo todo era 75, isso quer dizer que este outro ângulo aqui que nós dividimos, né? Nós dividimos o ângulo em dois ângulos, este ângulo aqui é 45 graus. Tá, mas espera aí. Se aqui é 90, ó, aqui é 90 mais 45 para 180, este ângulo efetivamente será 45 graus. E qual é a conclusão que a gente tira disso? Que o ângulo, que eu vou colocar aqui, ó, P, né? Que o triângulo BPC é um triângulo isósceles. Por quê? Tem dois ângulos internos iguais. Então, este lado tem a mesma medida deste. E a gente conclui que aqui é x raiz de 3. Tá, Márcio, e daí? Não saímos ainda dos raciocínios aí, não conseguimos calcular a área. Vamos partir agora para o cálculo que nos interessa. Perceba, aplicando Pitágoras, no triângulo, você pode escolher qualquer um deles, tá, pessoal? Tanto faz aqui, não importa, mas na verdade o mais importante é você escolher este, né? Este
triângulo que você tem a hipotenusa. Perceba que a hipotenusa aqui mede 4, né? Talvez se você aplicasse aqui, talvez não. Se você aplicar aqui, você até pode achar o valor de x caso você use uma razão trigonométrica aqui. Certamente você vai encontrar o valor do x sabendo o valor da razão trigonométrica do arco, do ângulo em questão. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo isósceles ali, triângulo retângulo isósceles, que é o triângulo BPC. Beleza. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então vamos fazer isso, ó. X mais x raiz de 3, né? Ao quadrado, que é um cateto, mais x raiz de 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. E aí eu peço desculpas àqueles alunos que estão aí adiantados aí no cálculo. Eu tenho que fazer detalhadamente para aqueles alunos que têm maior dificuldade. Então aqui, ó, x ao quadrado é x ao quadrado. E aí quando você pega a raiz quadrada elevada ao quadrado, você vai cortar o sinal de radical, vai ficar apenas o 3. Mais x ao quadrado vezes 3. Isso é igual a 16. De modo que eu tenho termos iguais aqui, né? Termos semelhantes, né? Então eu posso somar os coeficientes. Eu vou ficar com 6. Porque 3 mais 3, 6. Repito a variável x ao quadrado. Isso é igual a 16. De modo que x ao quadrado é 16 dividido por 6. E o x ao quadrado é 8 terços. Ó, simplifiquei por 2 aqui e por 2 aqui. Tudo bem? Beleza, 8 terços é o x ao quadrado. Mas, Márcio, você não vai achar o valor do x? Não, não vamos achar o valor do x, por quê? Porque ele vai aparecer na fórmula da área, né? Perceba o seguinte. Deixa eu tentar jogar aqui para o foco aqui. Pessoal, se você está até agora no vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ele é muito importante para valorizar nossa videoaula aí. Então veja, o que é a área de um triângulo, que é o que nós queremos encontrar? É a base, né? Uma fórmula fundamental aí, né? Bem básica, né? Dividido por 2, ó. É a base vezes a altura dividido por 2. Agora perceba o seguinte, um triângulo, ele tem 3 alturas, certo? E uma das alturas já tem ali, ó. Ela está indicada, que é o segmento BP. Mas essa altura é relativa a qual lado? Ao lado AC. Então nós vamos pegar como base o lado AC. Então a área é o lado AC. O lado AC quem é? É o x mais x raiz de 3. X mais x raiz de 3 vezes a altura que nós estamos considerando, x raiz de 3, isso dividido por 2. Calma, muita calma nessa hora. Vamos colocar aqui, neste caso aqui, colocar o x em evidência para facilitar a nossa vida, ó. A área é igual. Colocando o x em evidência nesse produto, nesse fator aqui, né? Então eu vou ter x dividido por x dá 1, mais x raiz de 3 dividido por x dá raiz de 3. Vezes x raiz de 3 sobre 2. Então a área é x vezes x, olha o x ao quadrado aparecendo aqui, ó. 1
mais raiz de 3 vezes a raiz de 3. Isso dividido por 2. Perceba que uma questão geométrica passou a ser apenas aritmética, que uma álgebra, né? Uma questão de álgebra. Então, ó, a área é igual. Bom, vamos multiplicar essa raiz de 3 vezes 1 e a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Vou ficar com x ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Isso dividido por 2. Agora vamos substituir o que nós encontramos, que é 8 terços. O x ao quadrado é 8 terços. Então, a área é 8 terços que multiplica a raiz de 3 mais 3 sobre 2. É ou não é? Desse modo, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Ficamos com a área igual a 4 terços, né? Que multiplica a raiz de 3 mais 3, o que? Unidades de área, já que não foi colocada ali uma unidade padrão para a nossa área ali. Está aqui a resolvida a questão. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.